Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador. Basta você acessar aí futura.org.br, já está aí para você o nosso retorno do ar ao vivo e abaixo você pode conferir aqui todas as novidades sobre a nossa programação e ainda assistir aqui as entrevistas que já exibimos aqui no Conexão Futura. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre os mitos da reciclagem. Muito tem se falado sobre a necessidade de recuperar materiais descartados. Desde o ano 2001, o Brasil é o líder mundial de reciclagem de alumínio, reutilizando 98% das latinhas de bebidas consumidas. Mas é preciso refletir sobre os custos e os impactos ambientais que a reciclagem também provoca. Será que vale a pena reciclar tudo o que se consome? Alguns especialistas alertam que para reciclar alguns materiais é preciso gastar mais água e energia do que para uma nova produção. Vamos discutir aqui então como é possível promover a cultura de redução do consumo de matérias-primas. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Radamés Manosso, que é engenheiro químico. Tudo bem, Radamés? Bem-vindo. Obrigado. Também conosco aqui no estúdio está o Ladislau Dolbor, que é economista e professor da PUC de São Paulo. Bem-vindo, Ladislau. Também conosco aqui no estúdio está a Érica Sepúlveda, que é educadora ambiental da Recicloteca e consultora da Ecomarapendi. Tudo bom, Érica? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Aproveite aí que temos canais diretos de comunicação pela internet. Eu mostro aí para você o nosso perfil no facebook.com. Basta você acessar aí canal Futura Oficial, aqui tem essa videochamada que eu gravei especialmente para o programa de hoje. Você pode aqui curtir, comentar, compartilhar, deixar registrado aqui embaixo a sua questão, já tem várias chegando para a gente, daqui a pouquinho eu apresento aqui para os nossos entrevistados. E ainda aproveite para mandar tweets para a gente pelo @canal Futura, que é o nosso perfil aí no microblog. Se você quiser falar com a nossa produção, ligue para o 0 Operadora 21 2273 5020 de qualquer parte do Brasil. Bom, enquanto você faz isso, manda o seu recado, começa o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, bem-vindos três, obrigado pela presença aqui. Quero começar ouvindo o Ladislau em relação a esse dado que eu dei, de que o Brasil, de fato, é o líder mundial de reciclagem das latinhas de alumínio, né? A gente lembra que ao longo do tempo as pessoas foram se conscientizando da importância de reciclar e o alumínio de fato teve aí o seu valor muito conhecido pela população. Foi um processo e de fato é um case de sucesso, a gente pode dizer, o Brasil reciclando a maior parte das latinhas de alumínio, né? Deixa eu dizer primeiro que nós somos 7 bilhões de habitantes, 80 milhões a mais a cada ano, né? Tem um economista americano que tem uma frase simpática, ele diz que pensar que a gente pode aumentar indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista, né? Eu sou economista, mas enfim, essa é a realidade. Então, o conceito de sucesso ou não deve ser pensado não só no se rende a reciclagem, mas nos impactos maiores a longo prazo para a sociedade. Ou seja, tem coisas que são viáveis hoje, mas não são viáveis a mais longo prazo. No caso do alumínio, o sucesso no Brasil está devido, em grande parte, ao fato da desigualdade ter mantido, digamos, uma grande massa de pessoas que vão coletando, digamos, esse resto, que frequentemente a sociedade simplesmente descarta de maneira mais ou menos irresponsável, né? São os catadores de materiais recicláveis. Exato. Que a partir do retorno que tiveram desse material, muitas cooperativas foram formadas, por exemplo, né? Exatamente. Então é um negócio extremamente louvável, mas que tem que estar gradualmente subindo o seu patamar para um processo muito mais digno, organizado, enfim, naquela coisa tradicional. Agora, o fato é que nós estamos muito mal em outras áreas, né? Por exemplo, reciclagem da água é só ver o que está acontecendo, né? Quer dizer, um uso irresponsável, né? Um conjunto de áreas como pneus, coisas do gênero. Temos avanços na área da indústria, né? Como ela trabalha com uma massa muito maior, às vezes compensa aí, então realmente fazer a reciclagem. E temos, em particular, o problema da fragilidade ainda da cultura popular de pré-reciclar, né? Eu, quando estive no Canadá, com 3 dias no Canadá, eu fazendo uma macarronada, me flagrei lavando uma latinha de massa de tomate, né? Bom, isso multiplicado algumas
ações ambientais assim, multiplicado por 35 milhões de habitantes, ou seja, a latinha limpa é sim um valor, né? Então, na realidade, quando você transforma isso num processo social, as coisas economicamente se tornam extremamente válidas, né? Agora, Radamés, em relação a outros materiais, né, o alumínio, de fato, ele tem um valor maior, por isso conseguimos chegar a esse índice de 98% de reciclagem. Agora, se pensarmos, por exemplo, garrafa PET, né, que é muito consumida também, esse material não tem tanto valor e acaba não sendo tão reciclado. Como a gente consegue comparar alguns outros materiais que, de fato, poderiam ser mais reciclados e não são, seja o papel, seja, enfim, o plástico ou a própria garrafa PET? O conceito de reciclagem, a boa reciclagem, ela primordialmente tem que ser economicamente viável. Né? Você só recicla com sucesso aquilo que dá algum retorno financeiro. No caso do alumínio, isso foi, aqui no Brasil, um grande sucesso porque o preço da sucata de alumínio é muito bom. Estimula as pessoas a irem atrás desse material para devolver ele para a indústria. No caso de alguns outros materiais, como o PET, por exemplo, está em alta, né? O preço do PET tem melhorado porque a indústria está sempre se aperfeiçoando e você consegue fazer cada vez uma reciclagem mais proveitosa do PET. No passado, o PET só poderia ser usado para fazer outros produtos, não fazer garrafas novas. Atualmente já existe tecnologia que com o PET usado, né, o resíduo de PET, você consegue fazer uma garrafa de PET nova e daí você tem um ciclo mais economicamente mais interessante. Né? Porque eu lembro, há menos de 10 anos, fiz até reportagem sobre o reuso da garrafa PET, como se diz, para outros produtos. Era feito do tecido, que era utilizado para fazer roupas, para fazer bolsas, estofados, enfim. Eram outros usos dados àquele material da PET, mas mesmo assim não foi economicamente viável que essa produção tomasse grande escala. Né? Não era um uso tão nobre, e digamos assim, com o consumo que nós temos de garrafas PET, né, não daria vazão a você reciclar todas essas garrafas PET produzindo produtos assim de valor agregado menor. Atualmente já existem soluções para reciclar o PET e produzir a garrafa nova. Você perguntou sobre outros materiais, o papelão, por exemplo, tem uma taxa de reciclagem boa aqui no Brasil, até porque o papelão ele é concentrado em certos locais, por exemplo, onde que gera bastante papelão. No supermercado, né, ali que produzem, são descartadas embalagens de produtos e facilita daí a vida do catador, do reciclador, para ele coletar esse material. Agora, você pergunta quais são os materiais que são economicamente viáveis. Tudo é reciclável, na teoria. Né? Não é reciclável na prática, porque às vezes ainda está faltando alguns elos na cadeia produtiva para se tornar aquilo viável. Às vezes surgem novas técnicas que tornam o produto, a reciclagem mais barata. Às vezes a sociedade se organiza melhor e daí a reciclagem começa a acontecer. A gente espera que algum dia todo o resíduo que a gente produz consigamos transformar em algo de valor econômico. Ainda não chegamos lá, né? Mas quem sabe... Quem sabe a gente consiga. Né? Eu quero aproveitar e já mostrar para você de casa o site da Recicloteca, que é uma iniciativa muito interessante que a Érica vai explicar para a gente o que é, mas primeiro vamos colocar na tela aí, recicloteca.org.br, da Ecomarapendi, esse centro de informações sobre reciclagem e meio ambiente. Érica, o que é Recicloteca, para quem está em casa acompanhando aqui e não conhece ainda essa iniciativa? Que bom ter essa oportunidade, Cristiano. A Recicloteca existe há mais de 23 anos, né, dentro da Associação Ecomarapendi. É um projeto que foi criado para ser aberto ao público. Então, o público muitas vezes ele quer, e a gente acha importante, ter o tete-a-tete. Você quer, mesmo que seja por telefone, você quer falar, tá, mas se eu não consigo aqui, como é que eu posso fazer com o vizinho? Eu tenho esse problema, e a gente faz o acompanhamento. Então, se você liga para a gente perguntando, por exemplo, produzo tais tipos de resíduos, o que eu faço com eles? A gente faz uma localização de onde você está, quais são as cooperativas ou programas, né, iniciativas ambientais no seu entorno, e pede para dar esse retorno. Não conseguiu com eles?
pode ligar novamente, pode fazer o contato. Então, virou um espaço gratuito, aberto ao público, que tem tanto informações dentro da sua sede, videoteca, biblioteca ambiental, a consulta diretamente com os consultores, quanto esse espaço de pesquisa e divulgação através dos seus canais, né, de mídias virtuais. Então, fazendo um pouco desse elo que o Radamés apresentava, que falta às vezes na cadeia, então mesmo o cidadão comum que quer fazer parte, quer poder levar o seu lixo até alguma cooperativa ou quer incentivar que a sua comunidade participe mais, então a Eco Marapendi e a Recicloteca estão aí prestando esse serviço. Isso, a gente dá esse aporte para você começar a sua atitude, né? Inclusive explicando que as pessoas têm muito temor, né? O consumidor, o cidadão, ele tem muito medo de falar, se eu começar com essa história de coleta seletiva, de reciclagem, eu vou ter que parar meu tempo para fazer isso. E a gente começa a mostrar, por prática mesmo, né? Dentro até do nosso espaço físico ou pelos vídeos, como é que a pessoa pode agir sem mudar em nada a sua rotina. Muito bom. Bom, a gente está aqui na rede social, no Facebook, perguntando para você de casa como é a questão da coleta de lixo. Você pode mandar o seu recado aí, mandar a sua dúvida. E tem uma pergunta, na verdade, é um depoimento da Vânia Araújo pelo Facebook. Obrigado, Vânia, pela participação, que eu acho que faz a gente voltar aqui ao início de tudo que a gente está discutindo. Ela diz o seguinte, que ela mora na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e que no bairro dela, no momento, todos festejam quando o caminhão de lixo passa. Tudo mais é um sonho distante, diz a Vânia, apresentando aqui a dificuldade que é mesmo a coleta do lixo, seja o lixo orgânico, né, aquele tradicional caminhão do lixo, como ela está dizendo aqui, que não passa no bairro dela, isso aqui na região da segunda maior cidade do Brasil. Então, a gente pensando aí na distante vida de quem mora no interior do país, é uma dificuldade a gente pensar em reciclagem, porque mesmo a própria estrutura que o poder público oferece para coletar esses resíduos é muito difícil. Já tivemos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada, os municípios acabaram muitos atrasando a questão de criar seus aterros. Eu queria ouvir de você como avalia essa questão. Mas é muito complicado a gente pensar numa estrutura de reciclagem e de reuso, não tendo nem mesmo a coleta do lixo básica numa cidade aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Olha, eu acho a pergunta excelente, né? Porque, na realidade, nos trazem muitas mensagens, a gente deve reciclar, deve ser, enfim, ambientalmente responsável, toda essa coisa. Mas onde eu vi funcionar é quando você casa uma política pública de apoio. Eu pego Toronto, por exemplo, né? Toronto você tem no Canadá um sistema de reciclagem extremamente sofisticado e todo o lixo orgânico, esse que gera cheiros, que teria que ser recolhido diariamente, eles têm containers herméticos, a lixeira é hermética, portanto não gera cheiro. O que permite que passe o caminhão do lixo uma vez por semana, certo? Que nem o reciclado, que também pode ficar parado bastante tempo. Como o principal custo do resíduo sólido é o transporte, você reduz drasticamente os custos, né? Então, na realidade, você tem que ter uma política municipal definida, né? Você tem que equipar a população com, enfim, container ou que seja, com as tecnologias, e você tem que fazer uma política de comunicação. Eu acho que um programa como esse é uma preciosidade, né? A gente é convidado, ela também, né, fica feliz, né? A gente tem uma oportunidade de dizer, olha, essa coisa é boa. Mas eu penso o seguinte, nós temos 97% dos domicílios no Brasil tem televisão. Se a grande televisão aberta usasse um pouco do seu tempo, né? Eu pego a televisão internacional em francês, TV 5 Monde, certo? Todo dia, antes do Jornal Nacional, que é assistido por todo mundo, você tem 5 minutos sobre dicas ambientais. Então, na realidade, eu acho que, e aí a pergunta fica clara, né, da moça, você tem que ter uma política pública, infraestruturas que funcione, né, que seja recolhido. Você tem que ter a formação de uma cultura, né, e com isso a vontade das pessoas. Ou seja, de certa maneira, uma mudança de cultura. De fato, como a gente não se relaciona. Adianta também só a boa vontade da população em querer fazer alguma coisa, mas tem que, enfim, querer e cobrar também do poder público para que ofereça essa estrutura que você está citando, para que essa cadeia feche, né? Exatamente. Em 2012, eu tive pelo Canal Futura na Alemanha, também conferindo o sistema de coleta e reciclagem de lixo. Lá é muito interessante, porque cada cidadão
pode, enfim, ser multado caso não separe o seu lixo e também, por outro lado, ele ganha incentivos na sua própria conta de coleta de lixo, a taxa de coleta, se ele vai até um ponto de distribuição e leva os materiais já separados. Eu acho que, de certa forma, isso, um passo a passo claro como esse, né, de um incentivo também econômico, de certa forma, Radamés, acaba sendo mais fácil para a população entender e também querer participar e fazer a sua parte, né, em levar o lixo até o espaço. E isso acaba sendo economicamente viável para o país como um todo. Quando a gente fala em reciclagem, a gente analisa a situação, as estatísticas, às vezes a gente fica desanimado, né? Mas eu acho que nesse tipo de atividade, o que a gente tem que considerar é o seguinte: é a gente sempre valorizar o que está dando certo, as soluções que engrenaram, as iniciativas que deram certo. Ou seja, já existem modelos que deram certo em outros lugares que a gente pode pensar em adotar por aqui. Isso, mas por isso que a gente daí fica se focando nos bons exemplos, em vez de ficar apenas lamentando o que está faltando, o que está por vir. Eu diria que a nossa atitude ecológica ela é dividida em duas áreas. A área privada, que é o que nós fazemos da porta da casa para dentro. No nosso quintal? Que é a nossa responsabilidade, e eu diria que isso é 50% do que nós podemos fazer, processando bem os nossos resíduos para que eles sejam recicláveis, né, participando da reciclagem com ânimo, com vontade. E tem o lado público da história, né, que é, digamos assim, é uma participação nossa na vida coletiva da sociedade. E claro que o item número 1 dessa parte da vida pública é votar bem, né? Na hora que você for votar, veja se o seu candidato tem um compromisso com questões ambientais, qual é a plataforma dele e qual é a política do seu candidato em relação ao tratamento de resíduos, né? A gente sabe que no próximo ano tem eleições municipais e é um município que está ligado diretamente à coleta do lixo na sua cidade. Então, o que o Radamés está dizendo aqui é fundamental a partir de agora, não é uma questão de se preocupar no mês da eleição, né? De acompanhar de fato, saber o que aquele candidato, esse político que já deve estar aí nas ruas, ou já deve estar na sua Câmara Municipal, tentando angariar aí os seus aliados para formar uma chapa para ser o prefeito da sua cidade. Então verifique o que está sendo discutido, né? Eu acho que essa questão de olhar no poder público municipal, as ações que estão sendo feitas ou não, é fundamental, né, Érica? O caso da Vânia, por exemplo, ela me faz lembrar do nosso atendimento clássico, né? É o tipo da pergunta que nós recebemos. Olha, eu adoraria fazer, mas aqui onde eu estou, no meu município, não há coleta seletiva. Eu falo que a gente tem que ser um pouco mais responsável e, como disse o Radamés, observar os bons casos, os bons exemplos e trazer isso para a nossa realidade. Então, no caso dela, por exemplo, além dela, como cidadã, poder cobrar do poder público que se tem a coleta comum, a partir do momento que ela separa os recicláveis do lixo dela, né, e aí nós vamos colocar também dentro dos recicláveis, né, não só o material inorgânico, mas a matéria orgânica, mais de 50% do nosso lixo é orgânico. Então, se ela faz essa separação, ela detém o poder de não mais depender do poder público para a retirada ou para a destinação do resíduo dela. Ela vai ter um lote muito menor de resíduo, né, e vai estimular aquela região a seguir o exemplo dela. E dessa forma ela pode cobrar, não só dessa forma, mas ela pode, além de tudo, cobrar o poder público que seja atendido, né? Os municípios, eles têm a obrigação da limpeza, isso está na Política Nacional da Limpeza Pública, e consta que a coleta seletiva faz parte. Então é uma questão de você falar, olha, eu tenho aqui a lei na minha mão e eu tenho esse direito e eu vou cobrar. Então tem que cobrar que a lei seja aplicada em nível municipal. Isso, e cobrando, você vira e fala, além de tudo, eu faço, eu já pratico, então eu posso exigir. Nós tivemos ontem um atendimento na Recicloteca que foi exatamente isso. Uma senhora que nos procurou e falou, não, mas a companhia de limpeza pública falou, não tenho como passar aqui. Ela falou, por quê? Falou, porque vocês não separam o material, então eu não tenho como disponibilizar, né, a coleta para onde não se separa. Ela falou, é isso? Então foi de porta em porta, foi falando, explicando. Ela foi ontem à Recicloteca para pegar mais material, mais informações e, com isso, ela estimulou o poder público a passar nessas ruas do bairro onde ela está. Bela experiência. Deixa eu aproveitar aqui e registrar também participações que estão chegando para a gente pelas redes sociais, que a gente já está aqui encaminhando para a nossa última parte do programa. Tem uma questão importante que o Augusto
aponta pelo Facebook. Obrigado, Augusto, pela participação. Ele pergunta em relação à reciclagem de pneus, de pilhas e baterias, televisores, lâmpadas fluorescentes, que são resíduos complexos aí, de que forma esses produtos estão ou não sendo reciclados no país, Ladislau? Olha, isso envolve infraestrutura política das empresas, né? Eu, por exemplo, eu separo medicamentos velhos, é um perigo deixar os medicamentos, enfim... Contaminação da água, do solo... Eu vou numa farmácia e digo, não, nesse bairro não tem a farmácia que recebe, mas tem outra farmácia, você vai... Não é possível, entende? Uma farmácia ganha dinheiro vendendo medicamentos, ela tem que se responsabilizar por reciclar os medicamentos, porque é uma questão de saúde, né? Tem toda uma parte industrial, né? Então, por exemplo, você tem empresas, quando você compra uma geladeira, você não vai receber aquela caixa, aquelas madeiras, todo aquele papelão e te deixam em casa. Eles vêm, instalam a tua geladeira, tiram daquele caixote tudo e levam de novo, e isso vai servir para outra geladeira, né? No caso dos pneus, tem um conjunto de práticas, enfim, desde misturar com asfalto, enfim, um conjunto de sistema de reutilização. Então, na verdade, você está falando da reutilização, né, que é um dos outros R's, não é nem reciclar o material, é pegar o material e reaproveitar ele para um novo uso dentro da cadeia. Nessa hierarquia, né, temos que reduzir, sim, são 7 bilhões de habitantes, 80 milhões a mais, reduzir, temos que reutilizar o que é possível e tal, e, sobretudo, nessa área empresarial, temos que partir para sistemas circulares, porque a nossa visão da economia é você capta recursos naturais, transforma, tem o consumo, gera lixo. De um lado você está acabando com recursos naturais, do outro lado você está contaminando. Quer dizer, nós temos que tornar isso cada vez mais circular, né? Que o resultado de um sirva como matéria-prima para outras. Isso está sendo estudado hoje, por exemplo, você tem polos produtivos como têxteis em Santa Catarina ou como de área agrícola americana, coisa do gênero, onde se vê que um produto determinado ele pode se conectar com outras empresas e preencher o insumo-produto, né, daquela região. E fechar essa cadeia produtiva. Exatamente. A matéria-prima de o resíduo de um serve de matéria-prima para o outro e coisa do gênero. Quer dizer, o que há de complexo, talvez, e de atraso nisso, e de rico ao mesmo tempo, é que você força a sociedade a se organizar de maneira articulada, né, muito mais inteligente. Muito bom. E aí são políticas regionais, né? Você tem que pegar um território, um município decidir, olha, vamos fazer nossa lição de casa nessa região, vamos articular essa coisa, ou de um grupo de municípios, né? Importante essa questão de ver que o que era chamado de lixo de um é a fortuna do outro, né? Acho que em todas as esferas, seja da indústria, seja do cidadão comum. A gente está aqui quase chegando no fim, deixa eu registrar o Luan José, que mandou recado para a gente pelo Facebook, valeu Luan, contando que a coleta na cidade dele, que ele não menciona qual funciona, mas a população devia se empenhar mais para separar o lixo. Também, quem mais aqui da Baixada Fluminense? Otávio, Belfort Roxo, simplesmente não tem serviços básicos de coleta de lixo e saneamento, reciclagem, então não existe. Otávio, também, como dissemos aqui, há que ser cobrado, né, da Prefeitura para que essa questão seja solucionada. Augusto Jali, o Wagner também, Castricini, pelo Facebook, obrigado a participação, registrando aqui o recado. Agora, antes de a gente encerrar, eu queria que o Radamés falasse para a gente um pouco do que abrimos o programa falando, né? Nem todo material, infelizmente, hoje pode ser reciclado, né? A gente sabe que no Brasil a gente ainda não tem tecnologia para todos os tipos de resíduos, mas de que forma a gente pode pensar em tentar incentivar que essa cadeia e quem está em casa tente fazer a sua parte um pouco mais em relação a essa separação, a responsabilidade do próprio cidadão, né? Se a gente considerar só o lixo doméstico, aquele que a gente produz dentro de casa, o brasileiro hoje produz, em média, um pouco mais de 1 quilo de lixo por pessoa por dia. 90% desse lixo é reciclável. Só 10% que entraria numa fase assim, numa faixa de produtos que não são promissores. 50% desse lixo seria o orgânico, né? Que você pode dar uma solução para ele fazendo uma compostagem doméstica, né? Compostagem é aquele processo de você transformar teu resíduo em fertilizante, em adubo para você usar em casa. 40% são os resíduos clássicos, né? Papel, vidro, plástico, metal, que tem uma reciclagem promissora. Os 10%, eles vão ter que, por enquanto, vão ter que ser enviados para o aterro sanitário lá, mas você há de convir que
mandar só 10% do seu lixo para o aterro sanitário, você está desafogando tranquilamente. Isso seria também o ideal, né? É, a gente sabe que não é o que acontece. Não é o que acontece. Desses 90% que poderiam ser reciclados, tem uma média de quanto de fato é reciclado? Olha, varia, né? Para ser franco, hoje no Brasil, nem todas as cidades ainda têm aterro sanitário, ainda estão na fase do lixão. Eu diria que não chega nem à metade. As estatísticas falam que aproximadamente 1/4 do lixo reciclável é reciclado. Ou seja, temos um longo caminho para temos percorrer ainda. uma longa jornada. Muito bem. Infelizmente, esse assunto não se esgota aqui. A gente vai voltar a acompanhar a questão, mas nosso tempo já estourou. Então, quero rapidamente passar aí os sites para você do Radamés. Vamos colocar na tela, radamés.manosul.nom.br. Está aí para você, na tela, tomar nota e acessar. Também o site do nosso entrevistado Ladislau Doubor, que é o doubor.org. E ainda repetir o outro site na tela, recicloteca.org.br. Muito obrigado aos três pela presença hoje, foi um prazer conversar com vocês. A gente espera aí ter provocado o pessoal em casa a pensar aí o que pode fazer, se articular junto ao poder público também para a gente reduzir esse problema que é o lixo no Brasil. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações, 00:30, 7h30 da manhã ou ainda qualquer hora do dia e da noite no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.